Pessoal, boa noite. Eu vou começar pelos exercícios que a gente tinha pendentes. Então a gente tinha, se travar, pessoal, me avisem que eu estou tentando rodar a máquina virtual aqui. Então se der uma travada aí, me avisem pelo grupo ou por aqui mesmo. Se vocês notarem que tá travando. Então, o primeiro exercício, vocês tinham que pegar aquele código base que eu dei do Cifra de César, né? E basicamente envolver ele dentro de um programa principal para que ele tivesse esse comportamento aqui. Então, vocês teriam que perguntar primeiro para o usuário se ele quer cifrar ou decifrar a mensagem. Ele escolheria a opção, pediria uma mensagem para o usuário, ele colocaria a mensagem, vocês salvariam numa variável string, me pediriam para ele a chave, o tamanho da chave que ele quer, qual é o número para a chave que ele quer, entre 1 e 52, e esse laço continuaria até que ele escolhesse sair. Então, o código fonte, eu não olhei todos que submeteram, mas quem submeteu até agora foi bem tranquilo, conseguiram fazer bem essa questão aqui. Essa é uma possível solução, mas não é a única, então de vocês aí, vários fizeram de várias formas, né? Então não tem uma solução perfeita. Esse código aqui de baixo são as funções que... Essa aqui é basicamente a função que já tinha lá, que eu mostrei em aula. Essas aqui são só funções para pedir para o usuário o que ele quer fazer, se ele quer cifrar, decifrar, aqui para pegar a mensagem e aqui para pegar a chave. Então tem alguma validação ali só no tamanho também do valor de K, e aqui quais são os tipos que ele podia escolher. E basicamente o que eu fiz foi envolver isso dentro de uma repetição, no qual quando ele escolhesse sair, eu daria o break dessa repetição. Caso contrário, eu pegaria o que ele quer fazer, qual a mensagem, qual a chave, e chamaria aquela função que eu mostrei na última aula, que basicamente vai fazendo é somando e diminuindo o valor de K e achando a posição do novo caractere. Na questão 2, era mais para vocês começarem a usar essas funções matemáticas aqui de Python, que é a randint, que gera número randômico inteiro, e o shuffle, que embaralha uma lista. Então, vocês tinham que criar 5 mensagens aleatórias de tamanho 10. Isso sim, tem muitas formas de fazer, realmente. E a minha solução aqui... Eu criei uma lista com todos os símbolos possíveis, se bem que a gente pode pegar do módulo string, tem constante já com tudo isso aqui, sem precisar criar no braço, que nem eu fiz. Aqui eu só passei para uma lista, converti numa lista todos os símbolos, criei uma lista com 5 elementos, para ter as 5 frases aleatórias, percorri ela para cada uma criei um de tamanho 10. O que eu fiz aqui, pessoal? Cada vez eu pegava... Aqui eu botei de 0 a 10, mas tanto faz o tamanho aqui, porque eu estou sempre no final. Eu sempre gero esse número randômico, a, acesso que tem na posição das letras em tal posição, e eu dou um shuffle novamente aqui no final. Então ele embaralha, toda vez que ele roda uma vez aqui, eu embaralho novamente as letras. Por isso que eu estou sempre usando esse tamanho fixo. Mas tem várias formas de fazer isso. Não, dá para fazer em 2 linhas em Python com aquele for, já em Lambda, então dá para fazer bem simples isso. A questão 4 era basicamente a mesma coisa, só customizar para o usuário, informar o tamanho que ele queria. Então, aqui eu já pedi, nessa funçãozinha eu já retorno a tupla com a mensagem. Na realidade, estou validando seu inteiro, né? Eu peguei a solução da colega de vocês, Karine. Como tinha mais validação que o meu código, eu resolvi dar parabéns para ela e resolvi usar. Então ela fez uma validação para ver se é um inteiro,
fez uma aqui também e depois usou para verificar se era inteiro ou não. Então, por isso que ela retorna um par de informações. E se for tudo certo, aí ela vai criar a quantidade de vezes que ele pede, as mensagens aleatórias. Essa é a função que faz isso. É isso. Tem muito galho, o código é o mesmo. Essa aqui era a questão mais complicada. Então, tinha esse texto original aqui, no qual foi feito um algoritmo de substituição simples. Foram feitas dadas algumas dicas. E, basicamente, o problema dessa questão é que tinha que ter um pouco de paciência. Então, além de fazer toda a contagem de caracteres, para a gente ter uma ideia de quais são algumas das letras, podia usar aquela história de três letras juntas, podia usar, tentar fazer substituições já com base nessa quantidade de caracteres. Tinha que ter um pouco de paciência e fazendo testes. Aqui foram alguns testes que eu fiz. Aqui é a sequência de caracteres possíveis. Aqui os pares que se repetiram mais vezes. Bom, e assim vai. No final da história a gente vai ter essa descrição aqui do Leonardo, estava bem completa, porque eu adicionei no gabarito. No final da história a gente consegue traduzir para esse texto aqui, que a gente separando em palavras, tem um texto lá do Edgar Allan Poe, um livro dele, um trecho de um livro dele lá, The Gold Bug. Isso que era o texto cifrado que a gente tinha original. Mas aqui tinha que ter um pouco de paciência só, e testando, usando o replace aqui para ficar substituindo e verificando o que está acontecendo com o texto, se está dando algum texto lógico. E tinha um truque aqui para usar, para ordenar ele, para ver pela quantidade, para ver quais eram os mais usados. Depois, quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada com calma ali, usando a função sorted e usando o lambda. Então, essa era a questão 5, era mais chata. Na 6, vocês podiam usar aquele código, né, que eu mostrei antes para vocês na aula, tanto na 6 quanto na 7. Então, vocês podiam usar ele. A diferença é que um era para cifrar e o outro era para decifrar mensagem, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa útil na 6. Não tem nada demais. O código é similar àquele código que eu mostrei por partes na última aula. Basicamente, vocês tinham que usar ele na 6 e na 7. A 8 era uma implementação do Vigenère. Então, tinha que pedir uma chave para o usuário, qual era o texto claro, e gerar um texto cifrado. Então, esse é o código que eu usei aqui. Mais uma vez, estava mais organizado o código da Karine, eu peguei o dela daí. E tem que se lembrar de usar esse porcento aqui para não ficar com um problema com números ímpares, tá? E não pegar uma posição inválida. Mas de resto ele é bem simples de entender. E o affine tinha várias formas de implementar. Vocês podiam pegar algum código no GitHub, pegar algum código de algum livro. Aqui está a minha possibilidade, mas o importante é ver que tinha toda uma questão matemática para cifrar e para decifrar. Então, tem que só entender o algoritmo dele ali, mas não tem nada de absurdo. E essa lista de exercícios era a primeira tentativa de vocês começarem a entrar nesse mundo de criptografia. Futuramente a gente vai ver alguns algoritmos mais complexos e mais atuais, mas esses são os tradicionais, os mais antigos, e os mais fáceis da gente implementar inicialmente para vocês terem uma noção de criptografia. Né? Se alguém for alguma questão nessa lista, aí no final da aula pode ficar na aula que a gente conversa. Eu vou usar o Kali aqui, pessoal, como máquina virtual. Queria saber de vocês, levantem a mão virtualmente aí. Quem quem já usou algum Linux, tem noções de uso de como usar no terminal? Pode ser qualquer Linux, mas para eu ter uma ideia do nível da turma aí, onde é que eu preciso pegar mais. O restante não?
Nunca, beleza. Vai ser útil então a disciplina para ti. A minha ideia aqui, nessa disciplina, como é uma disciplina voltada para segurança, né, pessoal? Eu tentei focar, quando eu peguei essa disciplina a primeira vez, eu tentei focar, tentar deixar ela o menos chata possível, menos teórica, porque eu poderia enveredar ali pela parte de auditoria e ficar só na teoria e forçar um IHC da vida, e não é a minha ideia. Eu sempre tentei fazer algo mais aplicado. Um dos sistemas operacionais que é bastante voltado para segurança é o Linux, e para gerência de rede também, e para gerência de servidores. E essa versão do Linux, que é o Kali Linux, ele é voltado. Tem outras versões de Linux só para segurança, mas essa do Kali ela é uma versão de Linux que tem. Ela tem uma série de software que já vem instalado com ela, e ela é bem voltada para segurança. Então, eu procurei usar ela, vou procurar usar ela ao longo da disciplina inteira. Mas quem nunca mexeu com Linux não precisa se assustar. A aula de hoje é exatamente para isso, para a gente nivelar. Então eu vou falar um pouco do Kali, vou falar, e no meio desses slides eu vou colocar um pouco de Linux geral mesmo. Então eu tentei fazer esses slides, eu já separei em duas partes. Eu tentei fazer eles o mais abrangente possível. Então eu vou pular algumas partes hoje aqui, não se assustem, mas eu tentei fazer como se fosse meio que uma apostila, tá? Então, quem nunca mexeu com Linux, quiser dar uma olhada lá com calma depois, tem exemplo, tem tudo. Eu tentei deixar o mais abrangente possível. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu achar aqui. Show de bola. Deixa eu formatar. Então, algumas diferenças que a gente tem do Windows, por exemplo, para o Linux, são algumas terminologias. Então, alguns termos que vocês têm que se acostumar quando forem trabalhar com esse tipo de sistema operacional é o que a gente chama de executável em Windows, a gente chama aqui de binários. Então, todo o processo que a gente consegue rodar, seja a partir de um terminal ou graficamente, internamente ele está rodando um binário dentro dele. Eles são armazenados nesses dois diretórios aqui, no diretório bin, que está dentro do diretório user, e do sbin também, que está dentro do user. Então aqui tem alguns exemplos de alguns comandos que a gente pode usar, de alguns binários. Por exemplo, se eu estou aqui no meu Kali, feliz, brincando, posso usar o clear, que é um comando no qual eu limpo o meu terminal, os comandos atuais. O ls é o comando que eu mostrei ali para listar os arquivos da pasta corrente. Deixa eu não pular coisa aqui, voltando. Então, esses comandos são binários, são executáveis que estão disponíveis já quando a gente instala o sistema operacional. O Linux é sensitivo ao caso, então ele tem diferença de maiúsculas e minúsculas. Se eu criar uma pasta com uma letra maiúscula inicial e eu tentar abrir ela com minúscula, vai dar diferença. O que a gente chama de diretório aqui, mesmo coisa que a gente chama de pasta, aquela hierarquia de pastas e arquivos, né, no qual a gente organiza em forma de árvore, os nossos arquivos e documentos. O home é a nossa pasta, é o diretório no qual a gente guarda os nossos arquivos. Cada usuário que tiver na máquina e que vai se logar vai ter a sua pasta home específica. Root é o superusuário, o administrador do sistema. Então, para fazer operações mais significativas, a gente precisa ter essa permissão de superusuário, senão a gente não consegue fazer modificações. Então, por exemplo, se eu estou aqui na máquina, né, e eu dou um comando que a gente vai ver depois, que é o apt update, que são para atualizar nossa base de dados. Então, se eu fizer isso agora, esse aqui, o problema é, ele tenta acessar, através desse comando, ele tenta acessar alguns diretórios e documentos que eu, como usuário comum, não tenho acesso. Agora, se eu usar esse comando aqui, sudo, eu
estou dizendo que eu sou eu tenho pelo menos permissão de superusuário, e aí quando eu executar o comando, ele vai pedir a senha primeiro, de qual é a senha do superusuário. Se eu colocar a senha correta, aí finalmente ele vai executar corretamente, não vai dar problema nenhum de permissão. Então, tem essa diferenciação, também ocorre no Windows, mas aqui é um pouquinho mais explícita, né? Essa diferenciação. A gente tem um pouquinho mais de poder também de fazer alterações no sistema, né? O script nada mais é do que uma série de comandos que podem ser interpretados. Então, tem uma série de scripts possíveis, né? Em Python, que a gente fez já aqui. Tem Shell Script, que é para automatizar alguns comandos. Tem uma série de linguagens interpretadas que trabalham com scripts de comandos, né? O Shell é o ambiente onde o interpretador que vai rodar os comandos para a gente. Então, o mais comum é o Bash, que vem dessa sigla aqui, Born Shell Again. E o terminal é a interface de comandos, é a CLI, é onde a gente consegue jogar comandos, que é onde eu estou mexendo aqui. A gente acessa ele através desse símbolo aqui, que é o do terminal. A cara do Kali é essa aqui, né? A gente tem aqui, lá na barra superior esquerda, um menu, como se fosse o menu inicial do Windows. E aqui tem todo um atalho para as principais aplicações que eu tenho. Então, só para vocês verem aqui, ó, eles são separados os programas aqui por tipo de aplicação. Então, aqui análise de vulnerabilidade, para obter informações, análise de aplicações web, ataque a senhas, que eu acho bem legal, ataque a Wi-Fi, que eu acho que a gente não vai conseguir ver aqui, engenharia reversa, bem interessante. E assim vai. Tem uma série de... Então, aqui é a parte de auditoria, de forense. Tem uma série de aplicações diferentes por tipo de ação que a gente vai fazer. Então é um negócio muito abrangente, a gente não vai ver tudo aqui, obviamente, mas eu vou tentar entrar em algumas dessas aplicações um pouco mais a fundo. Voltando. Então, o ideal, para quem nunca mexeu com Linux, é sair dessa disciplina com pelo menos uma noção de uso básico do terminal. Se conseguir sair com isso, conseguir executar comandos no terminal, já é de grande valia para a vida de vocês aí na área. Então, o Kali Linux é uma distribuição especializada do sistema operacional Linux, né? A ideia dele é ser usado só por especialistas em segurança digital. E ele já vem com uma série de pacotes específicos. Eu poderia, por exemplo, ele nada mais é do que um Debian. Mas eu poderia pegar um Debian comum e instalar tudo que é pacote que ele já vem como padrão, mas faz mais sentido, se eu for trabalhar com segurança, já instalar direto o sistema que já vem já próprio para isso, né? Então, algumas coisas que ele permite fazer: teste de invasão, criar exploits. A gente não vai entrar tão a fundo em implementação de exploits, mas eu vou dar as ferramentas para quem quiser entrar mais a fundo e for curioso dessa área. Fazer engenharia reverse malware, bem interessante isso aqui. Experiência forense também. Então essas são as principais áreas, as grandes áreas que eu consigo trabalhar com o Kali. Ele surgiu lá em 2012, então ele é um Debian. Em 2015 começou a deixar como padrão o GNOME como desktop, como ambiente. E o site dele é o kali.org, então quem quiser mais informações, quem for baixar o Kali para usar na própria máquina, esse é o site de onde vocês vão baixar. Vocês podem baixar, podem usar o VirtualBox ou o VMware, que for mais fácil para vocês, quem já tem familiaridade com um ou com o outro. Mas eu particularmente estou usando o VirtualBox aqui. Vocês podem baixar, inclusive, lá tem as ISOs para quem quer instalar mesmo fisicamente um computador, mas tem as imagens OVA que já são próprias para o VirtualBox, para o VMware, então eu indico vocês baixarem essas. Então ele já facilita bastante o uso dessas máquinas virtuais. Quem tiver dificuldade depois, eu posso ficar depois no final de uma aula, eu posso tentar ajudar a instalar ou ajudar em alguma coisa nesse sentido. E dá para rodar também em live, né? Versão live do Kali Linux também, aí sem precisar instalar. Então, depois que vocês instalarem, vocês têm que rodar esse comando aqui, que eu mostrei antes, que é o sudo apt update. Então,
O apt é o nosso gerenciador de pacotes do Kali, e o update é o comando que eu estou dando para ele aqui para dizer, para pegar dentro da base de dados dele, que são esses links aqui no qual ele vai dando solicitações GET lá via HTTP, ele vai pegando todos os pacotes, ele vai tentando acessar esses servidores e atualizando os pacotes que ele tem. Então, deixa eu usar um outro comando aqui. Alguém chegou aqui. Deixa eu usar um outro comando aqui só para vocês verem. O cat. Cat é aquela aqui é para ver pra gente dar uma espiada num arquivo, né? Então, deixa eu cancelar aqui. Eu tinha uma mensagem lá daquele exemplo. Pô, não tem mais. Arquivo. Então, cat, arquivo. Eu posso dar uma olhada num arquivo texto sem abrir ele, né? Só para mostrar para vocês, tem um arquivo aqui que é onde a gente não é etc, que é onde a gente salva a lista de servidores onde a gente vai acessar e fazer essa conexão. Então, por padrão, ele vem com essa, é daqui que a gente vai tirar, ó, os principais pacotes. A gente pode adicionar outros pacotes nesse arquivo se a gente quiser, mas tenham cuidado quando vocês forem editar esse arquivo. Então, eu sugiro que vocês criem um backup dele e a gente vai ver como é que faz isso também hoje. Quem quiser me fazer alguma pergunta aí, pode me interromper, tá, pessoal? Depois do update, vocês podem fazer o upgrade também, no qual, se tiver, ele consegue até fazer um upgrade do sistema operacional, se tiver uma nova versão com esse comando. E sempre que ele quiser instalar alguma coisa, ele vai perguntar para vocês se vocês querem realmente continuar com isso. E aí vocês colocam Y para yes, para sim, ou N para não, para terminar a instalação e não fazer o que está pedindo. Quando vocês forem fazer a instalação padrão que ele vem do Kali é com usuário e senha iguais, com esse nome aqui, Kali. Então essa aqui é a tela de login que vocês vão ter quando logo que abrirem. Para sair do sistema, vocês podem tanto clicar aqui no botão direito superior lá para sair da máquina, ou podem, por linha de comando, executar esse comando aqui, shutdown. Isso aqui é só para indicar que a gente está no terminal, tá? Então, shutdown comando, e aqui é a hora que eu vou fazer, que é agora. Então, aqui eu estou pedindo para desligar o programa, quer dizer, o sistema operacional, desculpa. Só que tenham cuidado com isso, porque se vocês deixarem alguma coisa aberta, ele vai terminar abruptamente aqui com esse comando, tá? Só para quem não está realmente acostumado com o terminal, tem algumas aplicações que eu consigo rodar só por terminal e tem outras que tem uma GUI, né, uma Graphical User Interface, uma aplicação visual que internamente vai, querendo ou não, vai usar o terminal também. Mas a gente não vai enxergar isso só. Então, basicamente, ela tem atalhos visuais para a gente conseguir executar alguma coisa. Então, um exemplo disso é esse cara aqui, que é usado para perícia. Ele é usado, e nesse caso ele não tem uma guia, e ele tem uma versão visual que é o Autopsy. Então eu tenho essas duas possibilidades, e então é sempre útil saber usar o terminal, né? Aqui um exemplo. Então, por exemplo, se eu quiser instalar o VirtualBox por exemplo, dentro do Kali, um exemplo é apt ou apt-get, install e o nome do pacote que eu quero instalar. Então ele vai começando primeiro ele pega a lista de pacotes e dependências. Então se eu precisar para instalar esse pacote, instalar outros pacotes, ele faz toda essa busca de dependências e instala tudo para mim, desde que eu coloque o Y como resposta aqui para ele. Então, além de todos os comandos que eu posso jogar, todo terminal tem, todo shell tem uma lista de diretórios, que são as variáveis de ambiente, e a gente pode configurar essas variáveis, tá? Elas funcionam sempre com essa ideia de chave e valor. Então, eu tenho a chave igual a um determinado valor. Se eu usar o comando env no terminal, ele vai me listar todos os diretórios padrões. Basicamente, são constantes com atalhos para algumas pastas. Então, o env vai me dizer todos os pacotes. Por exemplo, aqui é a minha pasta do usuário, minha pasta home.
E assim vai, esse é o meu nome de usuário. Então ele tem uma série de configurações que eu posso deixar ali, posso modificar, posso alterar. Com o comando set aqui, com o pipe e o more, a gente consegue ver o que foi setado pelo usuário. Então, o que serve para que serve esse pipe? Quando eu executar um comando e usar o pipe, eu estou pegando o que esse comando respondeu para mim, ao invés de jogar na tela, estou passando ele como parâmetro para um outro comando. Então, o pipe é muito útil. E esse more, o que faz esse comando? Ele mostra por partes, ele não deixa jogar um, um texto muito grande que eu não vou conseguir enxergar no terminal. Então ele deixa que eu vá vendo por partes ali até que eu consiga ver todo o conteúdo do resultado da execução. Então aqui, por exemplo, esse é um exemplo de como é que a gente pode mudar, nesse caso aqui, o histórico da sessão que a gente quer armazenar de comandos. Então, se eu der um grep é para pegar só, porque se eu der um set e mostrar todos os comandos possíveis que estão setados, ele vai mostrar todo aquele negócio. Se eu quero só ver algum, eu posso dar um grep e só do comando que eu quero. Aí ele vai dizer, ó, por enquanto a variável de ambiente list size, que é o histórico, o tamanho do histórico está em 1000. Se eu modificar o tamanho do histórico para 800 e procurar novamente, ele vai ter atualizado. Só que, se eu fechar o terminal, reiniciar a máquina, ele vai perder esse history size para 800. Então, para deixar definitivamente com esse valor, vocês têm que usar o comando export e o nome da variável de ambiente de vocês. Então, aqui a gente começa a brincar com os diretórios. O primeiro comando que vocês têm que saber é o pwd. O pwd vai dizer em qual pasta vocês estão, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui no terminal. Se eu executar o pwd, ele vai dizer qual pasta que eu estou corrente e dentro de qual pasta essa pasta está, esse diretório está. Para ver os documentos que eu tenho dentro desse diretório, eu uso o comando ls para listar os documentos. E se eu quiser ver eles detalhados, com todos os dados possíveis, que é o que está mostrando aqui do lado, permissão, o dono quem criou o documento, a data que ele foi criado, aí eu uso essa opção aqui, "-la". Todos os comandos em Linux vão sempre usar essas opções aqui, esses parâmetros que a gente pode configurar com o sinal de menos. Voltando aqui. Então, na minha máquina aqui, eu estou nos documentos. Então, quando eu dou um tab pwd, eu estou em /home, /cali, /documents. Então, se eu dou um ls aqui, simples, ele vai mostrar aqueles arquivos que a gente tinha antes. Se eu dou um ls-la, aí ele vai mostrar com todo o detalhamento. Ó. Eu tenho um arquivo aqui de texto, um de imagem, um de texto e um outro de imagem. Aqui tem as datas onde eles foram criados. E o que representa o ponto e o dois pontos? O comando que faz a gente se movimentar entre pastas é o cd. Então, se eu usar cd e o nome de uma outra pasta, por exemplo, se a gente tivesse uma pasta aqui dentro, dessa pasta aqui, eu colocaria o nome dessa pasta e ele iria se movimentar. Agora, se eu colocar cd ponto ponto, eu vou para a pasta pai, o diretório pai da minha pasta corrente. Então, se eu der um cd ponto ponto e der um pwd agora, ele vai estar mostrando que eu já não estou mais em documentos. Se eu der um ls agora, ele vai mostrar as pastas e documentos que eu tenho dentro da pasta do diretório Kali. Se eu quiser voltar para documentos, eu dou um cd, documents, sempre usem o tab para autocompletar. E agora sim, novamente, se eu dou pwd ou ls, ele mostra novamente os arquivos que eu estava antes. Dúvidas por enquanto, pessoal? Pessoal aí que nunca mexeu com Linux, é meio perdido. Tranquilo? A gente pode ordenar também a lista de arquivos por data de modificação. Então, em vez de LA, vocês podem usar essa opção de LT. Aí ele vai ordenar por data aqui e por horário. E também com o... Se eu quiser fazer ao inverso disso, é só botar um R a mais, ele faz em forma inversa. Quando eu dou aquele ls-la, ele mostra as permissões, né? Então agora eu vou mostrar aqui passo a passo o que acontece com
as permissões. Não sei se dá para ver bem isso aqui, deixa eu projetar. Então, na primeira coluna que a gente tem ali, é aquele D, ou o tracinho, o hífen, né? Ou L, vai me indicar se ele é um diretório, se ele é um arquivo normal, ou se ele é um link simbólico. Link simbólico nada mais é do que um atalho. Depois, a gente vai ter as permissões de fato dos arquivos. Então, a gente tem o R significa permissão de leitura, o W de escrita, o X de execução, então um binário, ou o menos, que significa que ela foi desabilitada. Então, a primeira parte vai ser sempre, os primeiros 3 valores vão ser sempre as permissões do proprietário daquele arquivo, os outros 3 vão ser as permissões do grupo ao qual ele pertence, esse proprietário, e as últimas são para os demais usuários. Então, outras pessoas que logam na máquina. Então, é isso que aparece aqui, nesse trecho. Então, são 9 caracteres divididos em 3. Quando eu quiser mudar a permissão de um arquivo no Linux, eu uso o comando chmod, change mode. Então, é a partir dele que a gente troca e permite, por exemplo, que um script seja executável. Nesse caso aqui, eu troquei a permissão do script exemplo 1.sh, que é um shell script, para que ele possa ser executado tanto pelo dono do arquivo, quanto pelo grupo ao qual ele pertence, quanto por qualquer outro usuário da máquina. Aqui nessa tabelinha a gente tem alguns exemplos, tá, de permissões possíveis, tanto representado decimalmente, ou binário, ou pelo texto. Tá, isso não é tão interessante, vou pular essa parte aqui. Então aqui só como exemplo, eu tenho 3 arquivos, tá? Um arquivo zip, um script e uma pasta, um diretório. Então ali o tipo D que indica que ele é um diretório. Aqui eu tenho as permissões para o dono do arquivo. Aqui a permissão do grupo ao qual ele pertence e aqui dos demais usuários. Então vocês notem aqui que os demais usuários nos 2 primeiros arquivos só tem permissão de leitura, eles não podem fazer mais nada, não podem modificar, nem podem escrever neles. Aqui são a quantidade de links, de atalhos que eu tenho para esses documentos, o dono do arquivo, quem criou, o grupo ao qual ele pertence, a quantidade em bytes que eu tenho de cada documento, a data e hora no qual ele foi criado e a última modificação, e o nome do arquivo finalmente. Então, aqui só um exemplo, tá? Eu já acabei mostrando um pouco disso lá na última aula, mas na primeira linha ali eu fui para o diretório de documentos, dei um ls, vi que tinha um arquivo txt, dei um cat só para ver o que tem dentro dele, então tem aquele link que está ali. O que eu fiz ali? Meio estranho isso aqui. Tá uma na frente, tudo bem. O comando echo, pessoal, eu tinha mostrado um pouco dele na última aula. Quando eu uso um comando echo e escrevo algum texto aqui, se eu não fizer nada com ele, ele vai jogar esse texto na tela para nós. Agora, se eu redirecionar com sinal de maior para um texto, então vamos botar para o arquivo, que é aquele documento que tem ali, e a gente der um cat do arquivo, vai ter esse algum texto agora. Uma diferença é esse cara aqui. O que significa isso? Se a gente usar só o símbolo de maior, a gente está redirecionando, mas a gente está substituindo o arquivo que tinha antes. Se a gente usar os 2 sinais de maior, um do lado do outro, a gente vai dar um append, vai adicionar no final do arquivo, mas não vai perder o que tinha antes dentro desse arquivo. Acho que é isso que tinha de útil aqui. O more é como se fosse um cat, mas o cat só mostra as linhas iniciais. O more mostra todo o nosso arquivo, sendo que se eu quiser ver mais do arquivo, basta eu vai clicando em Enter, e aí ele mostra quantos por cento do arquivo já foi terminado. E quando eu quiser sair dessa leitura, basta eu apertar em Q, que ele dá um quit e sai da minha leitura. O LES é parecido, só que no LES eu posso navegar dentro do arquivo, então ele é um pouquinho diferente. O read vai me dar só as primeiras linhas, e com aquela opção do "-n eu posso especificar quantas linhas eu quero ver. Não fico restrito ao tamanho padrão do head.
As últimas linhas é o tail, mesmo esquema do head, só que ele vai mostrar o final de um arquivo. Aqui é muito útil, tá? Eu estou numerando as linhas de um determinado arquivo. Então, basicamente, o que ele faz é listar tudo que tem dentro do arquivo, mas já numerado para que eu consiga navegar ali, identificar o que tem em cada linha. E, por exemplo, ali no comando que tem embaixo, aqui embaixo, eu estou numerando o código desse script, mas eu quero ver, eu estou redirecionando, eu estou jogando o que ele mostrou para esse comando grep e só pegando onde tem todas as linhas que tem o comando cd. Então aqui eu estou fazendo uma pesquisa em cima do que tem ali. Vocês podem fazer um comando específico por algum texto que vocês tenham interesse e ele vai já dizer em quais linhas que ocorrem esse comando. Aqui um outro exemplo, eu vi qual é o meu diretório corrente, vi quem é o meu usuário, o whoami, não sei como é que fala esse comando em inglês, mas diz qual é o meu usuário que está corrente agora. Aqui eu fui para a pasta anterior, que é de usuários, vi onde é que eu estou agora, voltei para a pasta coelho, fui para a pasta etc, então ele pulou e foi lá para uma outra pasta. Essa barra aqui indica a raiz, então a nossa raiz inicial, lá, o diretório base que a gente tem no Linux. Listei os arquivos ali. Esses são os diretórios mais comuns, ó. Então essa é a nossa raiz padrão e depois todos os diretórios e cada diretório dentro desse, cada diretório desse é usado para alguma coisa específica. Então aqui a gente tem aquele nosso diretório home, para cada usuário vai ter o seu, que pode logar na máquina. E assim vai, tem uma série de diretórios aqui. Esse diretório temporário é acessado por todos os usuários daquela máquina. Bom, e é isso. Eu não vou entrar muito a fundo aqui. Aqui tem a descrição básica do que é cada um desses diretórios aqui. Aqui tem umas tarefas iniciais para vocês fazerem, para valer como exercício da semana. Então, quando vocês forem fazer os comandos, vocês podem tirar print, tá, das telas, dos terminais ali, de onde vocês estão fazendo, para mandar como resposta. Perguntas até aqui, pessoal? Alguma questão aqui por enquanto? Nada? Estão vivos, pessoal? Sim. Beleza. Tranquilo, tudo certo. É meio esquizofrênico da aula, assim, parece que tá falando sozinho. Tá, beleza. E aqui agora a segunda metade, vou tentar, algumas partes eu vou pular aqui, tá, pessoal? É muito longo esses slides, mas esse foi o livro que eu usei, né? Comentei na primeira aula. Esse livro é bem completo, ele é meio enfadonho em algumas partes, porque ele tenta descrever todos os softwares possíveis que tem no Kali Linux para cada tópico, mas ele é bem completo, assim, ele é como se fosse uma enciclopédia, assim, é bem legal ele. Um comando indispensável que vocês têm que saber usar é o comando man. Então, por exemplo, eu estou lá no terminal, né, e eu não sei usar algum comando específico. Então, por exemplo, PS, que é para ver os meus processos que eu tenho na máquina. Se eu não sei como usar um comando especificamente, eu posso olhar no manual do Linux, usando o comando man e passando o nome do comando que eu quero ver. Então, basicamente, o que ele faz é, ele dá uma descrição, um nome uma descrição geral. Depois ele fala, basicamente, vocês podem ir apertando Enter, ó, e ele vai mostrando, ele vai dando uma descrição bem completa. E o mais útil disso aqui é ver as opções, que são aquelas opções aqui, ó. Ele dá até exemplos de como ver, de como executar esse comando. E ele fala especificamente de cada uma das opções ali depois. Tem a descrição, ó, o que cada opção faz. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, e quando eu quiser sair disso, eu aperto o Q e ele sai. Então, se eu usar agora, por exemplo, o comando AUX, já tem uma saída diferente, ó, do aquele comando que eu tinha com mais informações sobre os processos correntes, por exemplo. Então, esse comando man é muito útil para manual. Outra opção é executar o comando, por exemplo, PS, e usar o "-h", o "-help",
que ele dá uma ajuda mais sintetizada para o comando em questão. Então, por exemplo, aqui eu quero usar o ping, mas eu não sei como. Então, em vez de usar o man ping, eu vou executar o comando e acesso a ajuda específica do comando ping, e aí ele dá essa descrição mais sucinta das opções, o que eu posso fazer. Outra opção, para quem gosta de usar a internet, navegadores, é acessar esse link aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Nesse link aqui, pessoal, vocês podem... Aqui ele já está direto para usar o comando ps, descrever o comando ps aux, mas ele dá uma descrição basicamente do que o man faz, o manual, só que ele é um pouquinho mais bonitinho, mais fácil de entender. Então ele separa por partes e para quem não gosta muito de terminal, ele é uma boa pedida. Aqui uma coisa bem útil, tá? É uma coisa que eu sempre tive dificuldade de fazer no Linux, que é fazer pesquisas por arquivos ou por diretórios. Então eu resolvi botar alguns comandos aqui para... Isso é bem útil quando vocês vão pegar uma máquina infectada, por exemplo, vocês querem fazer algumas pesquisas sobre alguns arquivos específicos, para ver se veio algum arquivo maligno, por exemplo, algum malicioso, né, com algum código malicioso. Então, pode ser útil esse tipo de comando de pesquisa. O comando find é um deles. Então, aqui eu estou dizendo, primeiro parâmetro para dizer onde é que eu vou pesquisar. Então, aqui ele está pesquisando no diretório raiz, basicamente em todos os arquivos que eu tenho na máquina. E o nome, essa é a opção nome, eu vou procurar tudo que começa por Kali, nesse caso aqui, e termina com qualquer outra coisa, sendo que a extensão é PDF. Então, esse asterisco aqui permite que eu coloque qualquer conteúdo depois. Então, tudo que começa com Kali ele vai mostrar. Aqui um exemplo, por exemplo, ó, eu estou usando, estou mostrando os arquivos que eu tenho na máquina ali, e eu quero procurar no diretório corrente, por isso que eu estou usando ponto e não a barra lá que eu mostrei antes. Tudo, essa string aqui, tudo que tem alguma coisa antes, tem o word no meio e tem alguma coisa depois. E aqui eu especifiquei que eu quero só files, só arquivos, por isso que eu usei aquele F ali. Então aqui tem o Word e todo esse conteúdo depois, aqui tem algum conteúdo antes e depois, com words no meio, e assim vai. Então ele listou somente a partir dessa expressão regular. Para quem tem curiosidade sobre expressões regulares, logo aqui nos slides vai ter bastante exemplo, só que eu não vou entrar muito a fundo para não deixar ficar muito longa a aula, né? Mas quem quiser olhar nos slides depois, com calma, quem tem curiosidade sobre expressões regulares, dá para fazer miséria aqui na hora de pesquisar. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, mas só com diretórios. Então eu usei a opção D no tipo, e aí ele vai mostrar somente os diretórios, não mais os arquivos na mesma pasta. O whereis também é usado, assim como o it, para descobrir onde é que está alguma pasta, por exemplo, ou o binário. Então ele vai me dizer a pasta onde ele está. Aqui, aqui é a mesma coisa que eu tinha mostrado antes. Se eu quiser desconsiderar maiúsculas e minúsculas, eu posso usar, em vez de name, a opção ename. Essa é a grande diferença. Então aqui, se eu tenho esses arquivos, tá, no meu diretório corrente de documentos, e eu procurar por teste.c com a opção name, ele vai me dar só o que é exatamente igual a teste.c no que diz respeito a maiúsculas e minúsculas. Agora, se eu usar o ename, ele vai me dar todos esses outros aqui, que são arquivos distintos. Eu posso usar uma restrição aqui com usuário e grupo, que isso aqui também pode ser útil. Então, por exemplo, eu estou desconfiado que o último usuário que usou a máquina pode ter feito alguma coisa que não deveria. Então, eu posso procurar arquivos somente daquele usuário que ele criou, né? Esse comando grep é muito útil e poderoso, né? Ele faz muita coisa assim. O egrep é um outro também, uma variação dele, na realidade. Então, com o egrep a gente consegue procurar por expressões regulares dentro de arquivos. É isso que eu estou fazendo aqui. O grep já é usado mais para quando tem uma saída e uso pipe, seja de um comando cat, por exemplo. Já no caso do egrep eu passo uma expressão regular para algum documento e aí eu consigo fazer uma pesquisa específica.
Aqui eu estou pesquisando e eu quero saber já em qual linha que aparece aquela expressão. E aqui eu estou contando, com o uso do grep, a quantidade de vezes que aparece a expressão dentro desse arquivo aqui. Aqui que eu falei das expressões regulares, tá? Dos regex. Eu tentei dar uma linha geral aqui, dar vários exemplos. Então, dependendo do símbolo que a gente usar aqui, eu vou conseguir montar uma expressão regular diferente. Quem quiser dar uma olhada com calma aqui, eu não vou entrar muito a fundo aqui porque é longo aqui, ó, esses exemplos, mas dá para vocês darem uma olhada aqui, quem tem curiosidade, bem interessante. Então aqui só um exemplo para vocês verem, ó. Eu estou procurando nessa pasta aqui, trabalho 4, arquivos, então type file, o nome, rede e qualquer coisa que tenha um caractere depois, ponto .pcap. Pcap é uma extensão de arquivo que é para dump de rede, para tráfego de rede. Então, tudo que tem rede e algum número depois, ou algum caractere depois, ele vai mostrar para nós. Se tiver mais de um, entre o rede e o ponto aqui, ele não vai mostrar. E assim vai, pessoal. Então, voltando aqui. Uma coisa importante que vocês vão ter que fazer quando mexerem com Linux é o gerenciamento de processos. Então, sempre que eu rodar um programa, pelo menos um processo vai ser executado. E ele pode estar rodando em foreground, ou seja, o usuário vê nitidamente que tem alguma coisa rodando ali, ou ele pode rodar em background, e aí o usuário não sabe nem que ele está rodando, não tem nenhuma uma ideia do que está acontecendo ali. Logo que vocês rodam, inicializam o sistema operacional de vocês, já tem uma série, no caso do Kali, já por padrão já tem 141 processos rodando, e só um vocês estão vendo de fato. Então a gente tem uma série de processos que estão rodando em background que o usuário não enxerga. O resto dos processos vão ser serviços, né? Como eu mostrei antes, o PS mostra os processos correntes que estão em memória e o PID deles, o identificador único para cada... Eu tenho um identificador único para cada processo, né? Então esses são os identificadores únicos desses dois processos, do bash, que é o terminal, e do PS, que é o comando que eu executei agora. E o PS-aux, que é o uso mais comum, as opções mais comuns para o PS, é usar o A, o X, que é o A mostra todos os processos de todos os usuários. Aqui mostra os donos desses processos e alguns que não estão associados ao terminal, que é bem útil também. Então ele vai mostrar essa lista de processos aqui. Ele tira como se fosse uma foto dos processos atuais. Aqui eu tenho a porcentagem de uso da CPU, de memória, a hora que começou, né? O horário que começou. A gente pode pegar todo esse comando aqui e usar o pipe e o grep para restringir essa pesquisa e verificar só processos que a gente tem interesse. Então, por exemplo, se eu quiser saber só qual é o processo que tem a Firefox, basta eu usar o PS-aux, usar como entrada a saída desse comando, como entrada do grep, e procurar só por esse nome aqui. Então, ele vai me dizer o processo, o PID, ó, de qual processo que é do nosso Firefox. Aqui eu estou fazendo um PS-aux usando essa saída e pesquisando só o Nautilus. Nautilus é o gerenciador de arquivos do Kali Linux. E aqui depois estou redirecionando de novo e ordenando ele. Então, usando o comando sort. Então, ele vai me dizer quais são os arquivos aqui que eu tenho. E aqui eu estou usando o grep com a opção "-c" para contar quantos processos eu tenho com esse nome aqui em memória atualmente. Outra opção de ver processos é o comando pstree, que ele mostra uma árvore. Então, em vez de mostrar só a lista dos processos, ele vai mostrar qual processo criou um subprocesso dentro dele. Então, eu posso fazer isso para um determinado usuário específico. E isso é bem interessante, o pstree, para saber quem, por exemplo, criou um processo que é malicioso, por exemplo. Então, a gente consegue ter um rastreamento, né, disso. E o top, o problema do PS é que ele é estático, né? Ele tira como se fosse um print ali do estado da memória. Mas se eu quiser ver em tempo real o que está acontecendo, eu posso usar o comando top e ele vai, inclusive, atualizando isso
automaticamente eu consigo ver, consigo enxergar o que está acontecendo aqui. Ele vai modificando desse jeito, ó. Vai modificando e alterando. Para matar um processo, ou seja, a gente pode mandar um sinal para que um processo seja finalizado, seja morto, e o comando usado para isso é o kill. Se vocês botarem o comando kill "-l", vai mostrar todos os números possíveis que vocês podem usar. Dá para usar tanto o número quanto essa constante aqui. E inclusive, a diferença do sigkill ali é que ele nem espera que o processo termine, ele já termina do jeito que ele está. Um comando bastante comum é o killall. Então aqui eu estou tentando matar todos os processos que tem em Firefox. Então aqui ele vai matar, que é comum, por exemplo, no navegador web, quando eu abrir mais abas, ele cria uma série de processos. Então para cada aba eu vou ter um processo diferente, né? Então usando o killall e passando esse sinal -9, usando com o Firefox, ele vai matar todos esses PIDs correspondentes. Por exemplo, aqui eu tenho um comando, um shell script, e eu quero rodar ele. Então, basicamente, para eu rodar algum comando em background, eu tenho que usar o e-comercial no final. Então, se eu não, por exemplo, vamos demonstrar aqui para vocês. Feito. Tem o ls aqui. Eu vou usar o gedit, que é um editor de arquivos, e eu vou abrir esse arquivo aqui. Vocês vão notar que ele abriu o arquivo, né? Deixa eu tentar puxar para o lado aqui para vocês verem. Eu estou editando o arquivo, só que meu terminal está restrito a isso, ó. Eu não consigo digitar nada ali. Ele ficou preso. Enquanto eu não fechar esse cara aqui, esse editor de arquivos, ele vai ficar restrito o terminal a isso. Agora, se eu rodar ele em background, com e-comercial, eu criei um processo, ó, com PID 16.916, ele está rodando, eu consigo mexer aqui conforme eu quero. Ele dá até umas dicas aqui, deu um erro de GTK. Tá tudo bem. E eu consigo fazer comandos aqui, sem fazer diferenciação entre uma coisa e outra. Então ele está rodando, continua rodando em paralelo aqui, sem eu precisar deixar o terminal exclusivo para ele. São um exemplo só de como usar isso. Tem uma série de usos, então, usando cd ou ls, tem esse comando makedir, que é para criar um diretório novo na pasta corrente, ou se eu botar um caminho completo, ele vai criar no lugar que eu quiser. Eu posso usar o mv, que é o move, para mover uma pasta ou um arquivo para uma determinada pasta nova. Então ele joga tudo para lá, ele recorta e cola. Então é sempre a pasta de origem ou o arquivo de origem e o diretório de destino. Aqui é a mesma coisa, estou jogando um arquivo dentro de um outro diretório. Que mais? É isso. É isso. Tem o comando rm também, que é para remover. Então eu posso apagar um arquivo. E quando vocês forem apagar um diretório e tudo que tiver dentro daquele diretório, vocês têm que usar essa opção "-r", que é de recursivo. Então ele copia, ele remove tudo que tem dentro dele. E se tiver outros diretórios, ele vai removendo até acabar ele. A mesma coisa dessa opção é usada também para o comando copy, no qual, quando eu quiser copiar tudo que tem dentro de uma pasta para outra, eu tenho que usar a opção "-r" também. Ele vai criar uma cópia. E uma observação aqui, se vocês quiserem criar um atalho por linha de comando, vocês têm que usar o "-s" para criar um atalho daí. Então aqui vai ser o arquivo normal e aqui o nome do atalho de vocês. Vou pular o uptime, essa parte aqui de... E finalmente gerenciamento de pacotes. Eu falei um pouco do apt, né? O dpkg é um gerenciador de pacotes do Debian. Para quando vocês tiverem que instalar alguma coisa com dpkg, vocês têm que ter o arquivo .deb, né? Então não é tão prático, embora vocês possam usar. Eu indico vocês usarem o apt no Kali Linux. Já mostrei para vocês o apt update para atualizar, sempre a base. E para instalar, por exemplo, se eu não sei o nome do pacote perfeito ali de algum comando, vocês podem usar o apt cache
com o comando search e, por exemplo, se uma parte do nome do pacote, ou que pode ser, né? Então, eu posso usar o nome aqui que eu quero pesquisar, ele vai me listar todos os pacotes possíveis que eu posso instalar. Isso é uma forma de pesquisar na base de dados dos pacotes. Aqui é uma forma de remover, então eu estou removendo o Snort, que eu instalei previamente. Só que, quando eu uso o remove com apt, ele pode deixar algumas dependências, alguma coisa que ele instalou como dependência lá e ficar algum lixo. Então, quem quiser remover tudo, inclusive as dependências, em vez de usar o remove, usa o purge, aí ele apaga tudo que tem relacionado a esse pacote. Para instalar um pacote novo, basta usar sudo apt install e o nome do pacote que eu quero. E para modificar a lista de servidores, aí basta a gente acessar esse arquivo aqui, source.list, é um arquivo texto que está dentro da pasta apt, que está dentro da pasta etc. Para vocês não ficarem muito perdidos com essa nomenclatura que eles usam aqui, eu tenho a distribuição main, que é o software livre, né, que tem do Kali. Tem essa aqui que é mantido pela comunidade, que é livre também. Essa aqui é software restrito, por alguma questão de copyright. Drivers proprietários e alguma coisa para testes. Backports. Aqui é para fazer atualização, update. Aqui é para fazer um upgrade e atualizar as versões de tudo. E quem não gostar muito de terminal, também não precisa ficar restrito a isso, pode instalar o Synaptic, que é basicamente o que faz o apt, só que graficamente através de um programa. Tem essa cara aqui. Vocês vão marcar os pacotes que vocês querem, tanto para remover quanto para instalar. Vocês podem marcar para fazer upgrades, podem atualizar a base com isso. Mas também é possível instalar, por exemplo, se tiver algum software, algum sistema do GitHub, por exemplo, vocês podem instalar a partir do repositório que tem lá. Aqui eu estou mostrando um exemplo de como fazer a instalação do Hydra, que é um software bem legal que a gente provavelmente vai vendo na disciplina. Então, para fazer essa instalação através do GitHub, você tem que usar esse comando aqui, do git. Eu estou clonando, fazendo uma cópia. Vocês pegam um link com o git, tá? De todo o sistema, lá, de todo o link que vocês têm lá do GitHub. Ele vai clonar, então ele vai fazer o download de todo o código que tem lá para a máquina de vocês. Então, dando um ls depois que ele terminar essa clonagem aqui, ele vai mostrar que tem a pasta já própria com todos os arquivos que vieram de lá. Aqui eu estou dando um ls dentro da pasta para ver o que veio dentro. Então, ele é implementado em C, como vocês podem ver. E normalmente todo o sistema que vem nesse sentido no Linux já vem com alguns comandos específicos para configurar e instalar ele. Então, aqui eu entrei na pasta, no caso do Hydra você tem que fazer isso. Aí eu mandei executar, isso que o ponto barra faz com que eu execute algum script. Então a gente está executando o comando de configuração, que é esse arquivo aqui, ó, que está em verde. Às vezes a gente tem que mudar a permissão, tá, desses arquivos para o 777, como eu mostrei antes. Aqui eu dei um sudo make para compilar ele e um make install para finalmente instalar, e depois vocês podem executar o Hydra para ver se ele funciona. Então esse é um outro jeito de fazer uma instalação no Linux. Como pode ser útil para vocês? Vocês estão lá mexendo, fizeram um trabalho, tem vários arquivos. Eu resolvi mostrar para vocês aqui compressão de arquivos, tá? Então, através de linha de comando. Então, basicamente, a gente pode comprimir arquivos usando o comando tar. Então, aqui estão os arquivos que eu tinha antes, aqui nesse exemplo. Eu estou fazendo a compressão no modo verbose, só para ver o que está acontecendo. E dando um force, aí, caso dê algum problema. Esse é o nome que vai ser gerado do arquivo com todos compactados. E aqui eu estou botando tudo que eu quero botar dentro dele. Então, pode ser um arquivo zipado, pode ser um script, pode ser uma pasta. Ele vai criar todo um arquivo único, ó, com todos aqueles documentos lá. Mas vocês vão ver que o tamanho dele é basicamente a soma de todos eles. Então, isso não adianta muito para nós. Ele cria um documento ali. Dentro desse documento tem tudo que tinha antes. Agora, ele não vai reduzir em bytes, né? Ele não usa um algoritmo para reduzir isso. Se a gente quiser fazer isso, a gente vai ter que comprimir os arquivos.
E para comprimir os arquivos, a gente tem que usar, nesse caso aqui, a gente pode usar o gzip. Então, o que era de extensão tar vai ser comprimido dentro e ser gerado um arquivo gz. Aí o tamanho já vai ser consideravelmente menor. A gente não vai perder informação, mas ele, além de estar compactado, ele vai estar comprimido também. E para tirar de dentro os arquivos que a gente fez, basta eu usar a opção "-d" com gzip, aí ele vai extrair o arquivo .tar e depois usar o comando tar para extrair, com a opção X, tudo que tem dentro dele, aí ele vai fielmente ter todos os arquivos e pastas que tinham dentro desse arquivo que estava comprimido. Aqui só um exemplo interessante de usar o xargs, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quis mostrar, a gente pode fazer uma combinação de uso do find, que eu mostrei antes, para pesquisa, o xargs, que é um comando que pode receber uma série de parâmetros, tá? Então ele é muito útil, e o tar, para, por exemplo, digamos que a gente queira pesquisar em um computador nosso, todos os scripts, ou seja, qualquer arquivo que tem extensão SH, que estão na pasta home exclusivamente, do meu usuário que está logado atualmente, e eu quero pegar tudo isso, todos esses arquivos, e compactar num único arquivo. Então esse é o comando que faz a mágica aqui. Eu estou pesquisando dentro da pasta home, essa é uma variável de ambiente que eu tenho, e basicamente vai ter o diretório completo ali até minha pasta corrente do usuário. Estou procurando somente arquivos com o nome, com essa expressão regular, ou seja, qualquer coisa que termine com .sh. Aí, como ele vai me gerar uma série de arquivos, ó, todos esses arquivos aqui estão dentro daquele diretório, eu estou usando o xargs para passar todos esses caras aqui, todos esses parâmetros, para o tar e comprimindo eles nesse arquivo aqui já zipado. Então ele vai gerar um arquivinho com todos os arquivos scripts que eu tinha antes. Então eu achei interessante mostrar esse exemplo, pode ser útil na prática. E aqui tem a continuação daqueles exercícios. Vocês têm que só seguir esse passo a passo aqui, vocês vão ver que não é nada de absurdo. Para quem já mexe com Linux, isso aqui vai ser muito barbado. Aqui não é para mandar por meu e-mail, tá? Isso aqui mandem junto com os paints que vocês usarem. Então, é só seguir esse passo a passo, embora sejam vários, tudo bem simples, vocês vão ver. É só seguir na ordem, e conforme executar algum comando especificamente, pode dar um print ali do terminal, e é por aí. Então, sejam bem-vindos ao Linux, e a gente vai usar bastante ele ao longo da disciplina aí, o Kali. É isso, pessoal. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Nessa primeira versão, enquanto a gente não utiliza o Kali, eu posso fazer direto no Linux que eu tenho instalado no meu Note, por exemplo, esses comandos? Pode. Aí talvez tenha alguma questão de, tipo, algum sistema que a gente vai usar depois, né? Para esses aqui não, mas normalmente para alguns sistemas depois talvez tenha alguma questão de compatibilidade, né? Mas de qualquer forma, se tu quiser usar como máquina virtual, também não tem problema nenhum, né? Sim, eu vou instalar como máquina virtual. Baixei daí, eu só tenho que instalar, mas eu vou fazer daí, acho que no Eu acho meu que sistema tem, operacional tem instalado. algum exercício lá mais pro final que ele pede alguma coisa que tem no Kali mesmo, mas a grande maioria ali dos exercícios dá para fazer direto em qualquer Linux. Beleza. Só uma dica aqui, ó, quando vocês forem quando terminarem de instalar a máquina virtual, vocês podem fazer esses comandos aqui, tá? Instala aqueles dois comandos de esteganografia que a gente usou lá na última aula. Esse aqui é um editor de texto via terminal que eu gosto bastante. Esses caras aqui são só para atualizar os pacotes. E caso não tenha essa linha lá naquele arquivo source.list, vocês coloquem lá também. Eu vou botar esse arquivo aqui em PDF depois para vocês no Moodle. Mais alguma questão, pessoal? Quem não sabe, nunca viu Linux aí, foi muito estranho, muito confuso. Com a prática, vocês vão ver que não é nada de absurdo. Então tá, pessoal, boa noite, boa semana. Valeu. Valeu, senhor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigado.
Boa noite, senhor. Valeu.